Daniel Portela, médico pediatra. E se eu me recusar a vacinar meu filho, Daniel, para a Covid-19? Eu assisti um vídeo aqui no canal ou em outro lugar, vi uma reportagem, que a partir de 2024 a vacinação se torna obrigatória, a vacina da Covid entra no calendário nacional e, portanto, a partir de 6 meses, as crianças aí entre 6 e 5 meses vão ser vacinadas, né? Anualmente é possível e se torna obrigatório. Mas eu não concordo, Daniel. Tiveram muitos comentários aqui no vídeo que eu fiz, é um vídeo que já rodou aí, e eu anunciei a publicação do Ministério da Saúde sobre a implementação da vacina a partir de 2024, e muitas opiniões diversas aí, certo? Mas surge sim essa opinião de eu não vou vacinar, não ninguém vai me obrigar e ponto. Bem, o que pode acontecer com você? É sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo, tá? Trazer um pouco de conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, de situações semelhantes que eu já vivi na minha vida, né? Quando acontece quando um cuidador se recusa a um procedimento, uma medida que vai beneficiar a criança, o que é que acontece? Vamos lá. Bem, gente, antes de começar, se inscreve no canal, curte, compartilha, dá esse feedback pra gente aí. É importante, mesmo que você não concorde, eu estou aqui trazendo esse conteúdo para vocês, pra gente gerar debate e até enriquecer a sua visão. Tá, vamos lá. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 14, coloca lá que é obrigado a vacinação de crianças. A partir do momento que os órgãos competentes, então o Ministério da Saúde, né, dentro do seu Programa Nacional de Imunização, e a Anvisa, a Vigilância Sanitária, os órgãos já autorizaram a vacina, viram eficácia e segurança, então isso foi decidido já em nível nacional, tá? E foi adotada essa medida de saúde pública, porque é uma medida de saúde pública, de coletividade, tá? Então, se for implementado, está dentro do programa e o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, entende que é obrigado. Todas as crianças devem ser vacinadas e passa a ser um direito da criança, não havendo o poder de objeção dos cuidadores. Se esse pai e essa mãe se recusa, ele está dizendo para o Estado que ele não vai dar um direito para a criança. A criança é um cidadão, né, independente, né, e está sob tutela do Estado na situação que o cuidador não oferece seus direitos. Então, se um pai ou mãe se recusa, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pela Constituição Brasileira, como direito à saúde, direitos, né, à vida, o que tiver lá, né, principalmente a criança como ser frágil, se essa criança tem um direito retirado, o Estado pode intervir e dizer, não, você cuidador, você mãe, pai, você não pode criar uma negação, uma objeção sobre isso, e é um direito da criança ser vacinada. Tá? Assim é a leitura, né, legal do processo. É assim que acontece em situações como muitas que eu já vivi, por exemplo, uma criança que chega com uma pneumonia e tem desconforto respiratório precisa ficar internada sob monitorização, antibiótico venoso. E a família diz não, doutor, a gente vai usar antibiótico em casa, a gente não quer ficar internado. O que acontece? Se há uma avaliação médica e foi visto que é necessário, né, para a segurança, saúde da criança, ela receber antibiótico venoso e ficar dentro do hospital, avaliar o uso de oxigênio, enfim, medidas médicas que avaliam, através de referências científicas, que o melhor para a criança é ficar dentro do hospital. Essa família não tem direito de retirar a criança do hospital, mesmo se a vontade dos pais é essa. O que acontece nessas situações? Muitas que eu já vivi, a gente aciona o serviço social do hospital, o serviço social vem conversar com a família, vem avaliar o que está acontecendo, a psicologia vem, né? Há uma situação ali de diálogo, de instrução desses pais, junto com o profissional, com o médico, a enfermeira, né? Tentar esclarecer os fatos, mas se ainda assim essa família, por exemplo, ela sai do hospital e leva a criança, o que acontece? O serviço social aciona o Conselho Tutelar, que é um órgão de proteção que garante os direitos da criança, a proteção à criança. O Conselho Tutelar
vai na casa dessa família e vai investigar o que está acontecendo. O Conselho Tutelar também pode ter o poder de entrar com uma queixa, né? uma medida administrativa na vara da infância e adolescência, podendo chegar até uma situação extrema, se essa criança até evoluir com uma complicação. É claro que a perda, né? Podendo chegar até a perda da guarda da criança, né? Esse Conselho Tutelar vai vigiar a criança e, em algumas situações, essa criança é retirada da família e levada para o hospital, né? No caso desse exemplo da pneumonia aqui, o Conselho Tutelar vai lá até com uma medida judicial para que a criança seja tratada, né, como ela merece, como ela tem direito e como foi a avaliação profissional indica ali o risco de complicação para a criança. Esse exemplo dá para entender muito bem o exemplo da vacina, tá? Então, isso significa o quê? Que você, como pai e mãe, mesmo você sendo a mãe e o pai, você não tem direito sobre seu filho se o seu desejo infringe os direitos da criança. E pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, esse direito à vacinação é um direito e não deve ser retirado. Daniel, em situações em que o pai e a mãe discordam, bem, se a mãe, por exemplo, quer vacinar, o pai não, a mãe pode, que ela também possui a guarda da criança, uma guarda compartilhada, ela pode levar a criança ao posto de saúde e ser vacinada, tá? Independente da vontade do pai. Mas se os dois se negam, aí fica difícil, porque, como eu citei, há espaço sim para uma medida judicial e chegando em um extremo de perda de guarda da criança, tá? E eu vou citar um exemplo aqui de perda de guarda. Por exemplo, seu filho evolui com a infecção pelo Covid, a infecção do Covid-19, o vírus do coronavírus, e aí evolui com uma pneumonite, né? Faz uma pneumonia, uma insuficiência respiratória, vai para a UTI. Ou seja, uma situação de gravidade. Seu filho vai ficar internado, vai passar às vezes mais de semana na UTI, com risco à vida. Olha que situação delicada. E aí, quando olha-se o cartão da criança, a caderneta da criança, essa criança não foi vacinada na vacina do Covid. Vai complicar para você. Porque pela avaliação judicial, e isso eu não sou advogado, não tenho esse conhecimento, mas perceba, essa criança não foi vacinada, teve uma complicação que a vacina propõe reduzir o risco, e essa criança está com risco de evoluir para morte, para óbito, né? E até ter sequelas também, na infecção grave dentro de uma UTI. E isso pode abrir um espaço enorme para uma medida judicial de retirada da guarda, e essa criança pode ficar sob a guarda de um outro familiar que vai cuidar e vai aceitar a vacinação, se ainda assim essa família se recusar, né? Que no primeiro momento vai ser sempre uma medida dialógica ali, de diálogo, convencimento, uma advertência. Essa família pode receber uma advertência em casa do Conselho Tutelar sobre a necessidade de vacinar, uma obrigatoriedade de fazer um curso. Os pais devem assistir um curso de orientação sobre as vacinas, e primeiro diálogo, e se numa situação extrema essa família continuar se negando a vacinar, pode acontecer isso que eu falei, sim, o Conselho Tutelar vai visitar a sua casa e pode abrir uma medida administrativa judicial que vai chegar até num extremo a retirada da guarda dessa criança, tá? Bem, gente, isso aqui eu passei situações corriqueiras, tentei dar exemplos da minha prática profissional. Isso não é opinião política, né? A gente tem que entender que vivemos em sociedade e existem medidas que são coletivas. As medidas de saúde pública, elas passam a ser coletivas e têm como objetivo esse bem maior de proteção. É assim que é a avaliação do Ministério da Saúde, tá? Isso não sou eu, você, não é ninguém. Isso passa por essas medidas e a gente está abaixo da lei, tá? Como o Estatuto da Criança, a legislação que vai, sim, poder chegar a essas medidas extremas. E para finalizar,
a criança na escola. Ela pode ser retirada da escola, pode ser proibida a assistir aula? Não, né? Muito provavelmente não. O que vai acontecer é que, se a escola detectar que a criança não tá vacinada, ela vai enviar uma advertência para os pais. Se os pais não responderem, não resolverem a vacinação, o Conselho Tutelar passa a ser acionado, e aí é a mesma coisa. O Conselho Tutelar entra em ação e, em situação extrema, né, esses pais primeiro vão ser orientados, advertidos, e até chegar no momento que essa criança tem que ser vacinada. Tá? Não há alternativa. Essa criança vai ser vacinada porque está dentro da lei e é obrigatório porque se entende que há um benefício para a criança. É isso, certo, gente? Então, isso aí que sirva de orientação para você, esclarecer, e você vai continuar tendo a sua opinião. Eu acredito que sim. Muito provavelmente esse vídeo não vai convencer ninguém. A gente teve já vacinas que passaram por isso. A vacina da HPV no início teve muita resistência. As famílias não vacinavam contra HPV. Passamos anos com preconceitos, baixa cobertura vacinal, e hoje já não temos mais isso, né? Tanto o passar do tempo vai mostrando a segurança para a gente da vacina, mas também vai retirando os preconceitos, as medidas, os pensamentos individuais. E hoje a gente tem vacinação do HPV normal. Eu dificilmente vejo uma família dizendo no consultório hoje, não vacino no HPV, ou vejo uma criança com 11, 12 anos de idade, menina ou menino, que não tá vacinada. Tá? Talvez então a gente vai passar por isso no início, tá? Ainda temos o desafio também da disponibilização das vacinas. Em muitas cidades não há vacinas suficientes, né? Eu moro numa cidade mesmo que não há disponibilidade no posto com facilidade. Você vai lá, leva seu filho, mesmo que você queira vacinar para a Covid, não há muitas vezes essa vacina. Então temos esse desafio também. Então essa obrigatoriedade vai bater nisso, né? Porque pode ser atribuído que você não vacinou porque não tinha, né? E de fato o Ministério da Saúde, o Conselho Tutelar não vai poder cobrar que você vacine se não há disponibilização no Sistema Único de Saúde ainda. Então teremos também todas essas peculiaridades que acontecem no início de uma vacinação obrigatória. Tá? Eu espero que esse conteúdo tenha sido relevante. Se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários aqui suas experiências. Mais famílias podem receber essa informação.